Olá, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho da parte espiritual. E eu tenho a minha intenção ao falar disso é justamente tranquilizar, né? Não é para ninguém se apavorar, é para ficar tranquilo. E só para contextualizar, eu vou falar um pouquinho de como a gente chegou na sociedade como a gente vive hoje, nessa sociedade fragmentada, que foi a partir do século XVIII, com a Revolução Científica, né, com o invento de máquinas, que foi uma época maravilhosa. Só que até então, até essa fase, a vida, ela tinha uma relação, os filósofos, os estudiosos, eles sempre faziam uma relação da gente com o mundo espiritual, né? A gente vivia em comunhão antes da Revolução Industrial, que as coisas eram mais simples. A gente tinha uma vida mais em comunhão com o natural, com com a alimentação natural, as trocas, enfim, tudo era, né, tipo, vários filósofos falam sobre a alma, sobre o corpo, enfim, tinha essa questão da dessa unicidade, né? E aí, com a revolução científica, com o advento das máquinas, essa visão começou a mudar para uma visão mais separatista. O que acontece? Com o invento das máquinas, que isso foi uma coisa surpreendente, mas eles começaram, próprio Descartes comparava o corpo humano ao funcionamento de um relógio, né? Ele dizia que o corpo humano é tão perfeito quanto uma máquina e que qualquer coisa que possa não estar boa, não estar funcionando bem, basta ser trocada, assim como uma peça de um relógio. Então, embora a intenção dele não tenha sido ruim, o que começa, eles começaram a comparar, começaram a estudar sobre o corpo e ver como realmente é incrível como tudo funciona dentro da gente, e como eles também estavam maravilhados com o funcionamento das máquinas, eles começaram a comparar o corpo com uma máquina. E daí vem toda a nossa medicina, que é muito separatista, né? Que cada vez mais, quer dizer, a pessoa está com câncer num órgão. Ah, vai lá, faz químio, não sei o que, diminui o câncer, faz cirurgia, tira o câncer daquele órgão, pum, tá resolvido o problema. Tá com insônia, vai lá, toma um remédio, pum, tá resolvido o problema. Tá com ansiedade, toma um remédio, tá resolvido o problema. Quer dizer, tudo passou a ser visto sob essa ótica, né? Paralelo a isso, a esse método cartesiano que se chama, né, que é do Descartes, que era muito voltado para isso que eu falei, para essa comparação com máquina. Teve também as leis de Newton, as primeiras leis de Newton, que explicavam um mundo reto, lógico, assim, uma lógica materialista, digamos, né? As leis do movimento, tipo assim, um corpo A sai, um objeto A sai de um determinado ponto e vai chegar ao ponto B. Era tudo muito exato, né? Tudo podia ser medido. E o que aconteceu a partir disso? Como a ciência deu uma super crescida e ela começou a ser vista como verdade absoluta, tudo que a ciência não conseguia explicar foi sendo deixado de lado. Então, todas as questões relacionadas à parte mais sensitiva e ao que era invisível, isso foi tido como uma não verdade. Era como se a ciência não pode explicar isso,
Isso então não é, a gente não pode dizer que é verdade, né? Não é tão verdade quanto uma coisa que a gente pode observar e determinar. E no princípio disso, várias coisas foram colocadas de lado, inclusive gosto, cheiro, várias coisas em relação aos sentidos, né? Depois, né, já de um século para cá, que começou a ter uma volta da ciência em relação à complexidade, né, sobre como essas coisas influenciam, como a gente é influenciado por essas coisas mais sutis. E veio aí uma série de descobertas científicas em relação, inclusive, aos alimentos, em relação ao sol. Hoje em dia também já se estuda, já se sabe, né, o poder do pensamento. Enfim, a ciência evoluiu muito de 100 anos para cá, retomando essa parte que foi deixada a partir do século XVIII. E, inclusive, hoje a gente tem comprovações de ciências, de coisas milenares, de tradições milenares, né, que falam sobre coisas tão avançadas que hoje a gente está conseguindo descobrir cientificamente. Então, através da ciência, a gente está tendo uma volta a esse mundo mais orgânico, eu diria, né? Mais interativo. Por isso que também as terapias holísticas são bem bacanas, né? Nessa coisa de levar em consideração o todo, porque não existe separado. E essa visão de mundo separado acarretou os maiores problemas da nossa sociedade de hoje, é que a gente se vê como uma parte separada do todo. E isso faz com que eu não tenha responsabilidade com as minhas atitudes, que eu não tenha responsabilidade em relação ao meio ambiente que eu vivo, né? Que basta eu estar bem e o resto não me importa, né? Isso é muito visto, esse egoísmo, ele é muito visto na sociedade hoje que a gente vive. E essa coisa separatista, ela pode ser observada em todas as áreas, né? Como eu falei, na sociedade como um todo, essa maneira de viver, no nosso modo de ensino escolar, na medicina isso é fortíssimo, essa separação cada vez mais, né? Essas especialidades, quer dizer, eu só preciso entender do pedaço da mão e posso tratar a mão. E, no entanto, hoje em dia também já se sabe que toda doença, ela começa num nível sutil. Nenhuma doença começa no nível físico. Nós temos 7 corpos. O nível físico é o último de manifestação da doença. Na verdade, é quando já existe e aí vem para o físico. Na nossa cabeça, a doença física, ela é o começo, mas na verdade ela já é o final do processo. Ali já teve um processo de doença nos outros corpos muito antes de a gente perceber no nível físico. Então, assim, isso é muito importante se analisar o todo, né? O modo de vida da pessoa. Porque, por exemplo, se ela tem um câncer, claro que o câncer é muito psicossomático, né? Tem a ver com situações de vida, com experiências de vida, com sentimentos que a pessoa guarda. Aí tira o câncer, né? Que é um meio do corpo expurgar todo aquele sentimento ruim, né? Justamente para proteger a pessoa, porque o nosso corpo é muito inteligente. Aí o que acontece? Vai lá, tira o câncer e a pessoa não vai procurar a causa do problema. O que provavelmente vai acontecer? Vai passar um tempo e ela vai ter outro câncer. Porque senão a doença física, ela é uma consequência. Então não adianta a gente tratar a consequência sem tratar a causa. Mas enfim, aí essa separação também nos separou da nossa parte divina, da nossa parte espiritual. É como se a gente fosse um pedaço de matéria, como se a gente fosse uma máquina e ponto. E a psiquiatria, como todas as áreas, né, da nossa medicina tradicional, ela estuda, e justamente ela foca nessa parte
psiquiátrica, né, das doenças psiquiátricas e do que acontece no cérebro, qual é a disfunção, o desequilíbrio que está acontecendo para que a pessoa manifeste aqueles sintomas. Então, essa parte espiritual que eu vou falar, ela não tem nenhum espaço na área psiquiátrica. Só que, pensem comigo, se o planeta é um grande campo eletromagnético, é um campo de vibração, de ondas, assim como é o Wi-Fi, é como se fosse um grande campo de Wi-Fi, só que é um outro tipo de energia. Tudo são ondas vibracionais e ondas eletromagnéticas, ou seja, elas são elétricas e são magnéticas. Magnética é quando elas se atraem. Ondas similares atraem ondas similares. Em volta de mim, a gente também é um conjunto de vibrações e eu também tenho um campo em volta de mim que parte de mim, ele é a minha continuação, ele não vem de fora, ele vem de dentro de mim, da vibração relacionada aos sentimentos que eu estou sentindo. E esse campo também é eletromagnético. Então, dependendo do que eu estou sentindo, isso vai determinar a minha vibração e vai determinar o que eu saio atraindo por aí. Isso é super científico, isso é muito real. Tá? A gente tem um campo, a gente é cheio de ondinha vibracional em volta da gente, que parte de dentro da gente e vai sair conectando com outras ondas vibracionais da mesma frequência. Então, aí falando da parte espiritual, o mundo, já é sabido também que o mundo é espiritual e que aqui no planeta vive muito mais espíritos desencarnados do que encarnados. Né? E tem uma média aí de 4 espíritos desencarnados para um encarnado. Então a gente vê que em volta da gente está cheio de espírito, está cheio de... Que são o quê? O que são os espíritos? Também são vibrações energéticas. São vibrações energéticas. E existem espíritos que estão aí para nos ajudar, espíritos de luz. E tem espíritos que muita gente às vezes que nem sabe, tem espírito que nem sabe que morreu, que está vagando por aí. E tem muitos espíritos que tiveram uma vida muito sofrida quando estavam encarnados, né? De repente, gestações que não foram desejadas, que de repente, sei lá, a mulher apanhava do marido, ou tinha muita briga, ou às vezes crianças que já nascem no meio de uma situação assim de vício, de droga, ou a mãe bebe ou o pai bebe, enfim, ou que foi maltratada quando criança, que nunca recebeu carinho e que talvez tenha tido uma vida de vício, né, de droga ou de sexo, esse vazio, né, um sexo vazio, coisas relacionadas a isso. E se essa pessoa desencarnou e está perdida por aí, está perdida, ela ainda vai ter vontades que ela tinha quando estava encarnada. Esse espírito ainda vai ter vontades que tinha quando estava encarnado. E aí, o que acontece? Os espíritos, eles, assim como tem um monte de onda vibracional, os espíritos também são essas ondas, então a gente está conectando com eles o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu não posso simplesmente dizer assim, agora eu não quero conectar com nenhuma onda e com nenhum espírito. Não tem isso, porque o meu campo em volta de mim, ele está vibrando, está conectando. E ele vai estar conectando com energias da mesma vibração que a que eu estou emanando. E a mesma coisa, a qualidade dos espíritos que eu vou conectar também tem a ver com os sentimentos que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo sentimentos bons, eu vou conectar com energias boas.
E se eu estou sentindo sentimentos ruins, eu vou conectar com energias ruins. Pronto, isso é o primeiro ponto. Isso é fato. Agora, uma pessoa que está com desequilíbrio mental. Como eu falei um pouquinho na parte emocional, essa pessoa, ela tem uma demanda emocional muito grande e ela, quando ela surta, quando ela tá no surto, ela, por algum motivo, ela entra dentro desse lugar que só tem coisa ruim. Por isso até que às vezes ela fica agressiva ou que ela fica para dentro. Por quê? Porque ela tá recebendo o mundo como uma grande agressão, né? Como se o mundo fosse mal. E ela precisa se proteger daquilo. Então ela se fecha emocionalmente e ela pode ficar agressiva por defesa, né? Claro que quem tá de fora não tá entendendo o que tá passando dentro da pessoa, mas na verdade ela tá sendo agressiva porque ela, na cabeça dela, ela tá sendo atacada. Então, essa pessoa, ela tá cheia de medo dentro dela, ela tá cheia de raiva, ela tá cheia de agressividade. Ou ela tá cheia, uma pessoa que não tem surto agressivo ou que tem surto depressivo, ela tá cheia de insegurança, né? Ela tá cheia de sentimento de menos-valia. Ou seja, independente do quadro, do transtorno, essa pessoa que tá com desequilíbrio mental, ela tá dentro de sentimentos muito ruins. E é isso que tá no campo vibracional dela, é isso que ela tá emanando. Ela está emanando ondas relativas a esses sentimentos. Então, ela vai conectar com todas as ondas correspondentes à onda que ela está emanando. E a nível espiritual, ela também vai conectar com espíritos da mesma vibração. E aí, quais são os espíritos de uma vibração de raiva, de medo, de menos-valia, de insegurança, né, de ódio muitas vezes? De repente foi uma pessoa muito massacrada durante a vida e ela desenvolveu um ódio muito grande, ou viveu situações muito traumáticas e desenvolveu um ódio. Então, que tipo de espírito uma pessoa que está com um transtorno mental, que está sentindo esses sentimentos, vai atrair? Um espírito que está vibrando alto no amor, ou um espírito que tem essas mesmas vibrações. Ela vai conectar com espíritos que têm essa mesma vibração. E que, na sua grande maioria, são espíritos que têm algum tipo de vício. E o que acontece? Quando eles conectam com essa pessoa que está com transtorno, ela já está mal. Ela já está mal por questões dela. O que acontece? Quando ela começa a emitir isso e tá passando por perto ali algum espírito que tá nessa situação também, puf, e se identificou, colou, às vezes o espírito cola na pessoa, gruda, fica ali do lado. E aí o que acontece? Como aquela pessoa que tá mal, ela consegue alimentar espiritualmente o espírito, através dos sentimentos ruins e através de atitudes erradas, o espírito fica ali. E depois que o espírito gruda, ele não vai querer sair dali, porque dali ele está tendo as coisas que ele quer. Se é vício em bebida, né? Às vezes a pessoa com transtorno não pode beber e quando ela bebe, e é totalmente diferente de beber quando a pessoa está bem. É totalmente diferente, porque às vezes uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, ela pode tomar uma latinha de cerveja, que o estrago já está feito, né? E aí assim, as pessoas falam assim, a culpa é da bebida. Não é da bebida, minha gente, não é da bebida, porque se fosse da bebida, todo mundo que tomasse uma latinha de cerveja também ficaria do mesmo jeito. Quer dizer, é como que a pessoa recebe aquilo, o que ela tem dentro, né? E com o que ela está conectada, que vai direcionar para que caminho aquilo vai levar. A mesma coisa a droga. Tem espírito que era viciado, e aí a pessoa que está com transtorno conecta ali com o espíritozinho que está doido ou para fumar, ou para cheirar, ou para fazer sei lá o que. Puf! E esse espírito, ele fica fazendo uma manipulação mental.
Quem sabe do que eu tô falando sabe perfeitamente como é que é isso, né? Talvez isso seja novidade para algumas pessoas. Ele faz uma manipulação mental. A pessoa meio que perde o controle da vida, a pessoa que está com transtorno. E vai fazer coisas que não deve. E aí, se já tá difícil para a pessoa sair disso sozinha, com um espírito obsessor, fica mais difícil ainda. Piora muito. Porque o espírito ele não vai querer perder aquela pessoa que está alimentando ele. O espírito vai fazer de tudo para que a pessoa continue naquele lugar. Vai fazer de tudo. Isso é importante saber disso, que isso acontece, tá? Se não for um espírito obsessor que gruda, de qualquer maneira a pessoa está conectando com espíritos da mesma vibração dos sentimentos que ela está emanando. Então, assim, talvez não seja um muito ruim, muito ruim, muito ruim, mas são espíritos que vão reforçar essa vibração negativa. Isso acontece, mas isso não é motivo para desesperar nem nada. Porque, como eu falei no vídeo sobre física quântica, sobre a área vibracional, é a área vibracional que vai dar o espaço para os espíritos negativos chegarem junto. E aí, qual é a minha proposta? O que aconteceu comigo? O meu, ele estava... Bom, no caso do meu, olha, eu não posso afirmar que todo mundo, todas as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, têm um obsessor, né? Que a causa seja espiritual. Não dá para dizer isso. O que eu vejo? Eu acho muito difícil uma pessoa estar dentro de sentimentos, não só de transtornos mentais, mas assim, de depressão, qualquer quadro aí de transtorno emocional, não precisa ser um transtorno mental. Com certeza essa pessoa está conectando com espíritos negativos. Né? Eu já tive depressão. Quando eu estava com depressão, nossa, eu me arrastava. Eu tinha que fazer uma força brutal para sair da cama. E claro que tem toda uma explicação fisiológica, que eu ainda vou falar sobre isso. O que acontece no nosso corpo quando a gente sente sentimento ruim. É porque está tudo interligado. Essa é a questão. Não tem nada separado. Está tudo interligado. E o que acontece? Quando a gente está bem, o nosso corpo responde melhor, a gente atrai energias positivas, tudo ajuda. E quando a gente está mal, nosso corpo responde de uma forma ruim, na verdade ele responde de acordo com aquilo que a gente está mandando para ele, né? Ele tenta dar o jeito dele até e se vira muito bem. Quando a gente está mal, a gente conecta com energia negativa que nos dificulta mais ainda sair daquele estado ruim. Então, assim, é uma bola de neve, tanto por bom quanto por ruim. Mas aí, a pessoa que está com transtorno, no meu caso, no meu caso, tá? No caso dele, o que eu vi acontecer, porque quem ficou com ele do início ao fim foi eu. O que eu vi acontecer foi uma obsessão fortíssima espiritual que desencadeou um transtorno mental severo. Tá? Foi isso que eu vi acontecer. No final das contas, se a gente sabe como trabalhar tudo isso, tudo acaba sendo pro bem. Porque no caso do meu, os surtos que ele teve, o transtorno mental que ele teve, acabou sendo pro bem. E eu vou ter que falar nisso no outro vídeo para não ficar muito comprido. Como não existe situação negativa nem positiva no final das contas. Tudo vai depender da maneira, o que a gente faz com aquilo. Porque como eu consegui entender tudo e fazer tudo isso que eu fiz, que eu estou ensinando, e minha gente, assim, é muita coisa para levar em consideração. Claro que eu já tinha aí esse conhecimento há muitos anos para eu conseguir juntar tudo nessa situação, mas se a gente entender o que está acontecendo e fizer o que tem que ser feito, a gente consegue transformar até essa situação assim que é horrível que é o que eu falo, né? Transformar o inferno no paraíso, porque é exatamente isso.
Então, no final das contas, a história dos surtos, a história do obsessor, acabou sendo tudo pro bem. A gente conseguiu fazer a coisa, eu consegui fazer a coisa virar a favor da gente, a favor dele. Mas tem que fazer a coisa certa, senão o negócio pode tomar uma proporção muito ruim. A pessoa pode nunca mais sair disso. Eu conheço algumas pessoas que têm transtorno bipolar, que além de demorarem muito para aderir ao tratamento, quando aderiram já não conseguiam mais voltar ao normal e têm uma vida, estão estáveis, tomando medicamento e conseguem viver, mas são pessoas, se tu olha para a pessoa, tu vê que a pessoa está morta. Sabe uma pessoa morta? Ela tá ali vivendo, mas ela tá sendo completamente sugada. Entende? Porque o remédio, ele é muito importante. Ele é muito importante para equilibrar essa parte que está em desequilíbrio na mente da pessoa, que isso é real, é físico, tá acontecendo um desequilíbrio. E a medicação, ela é muito importante para equilibrar, para a pessoa conseguir sair do surto. Mas para que sair do surto? Não só sair do surto, mas para poder trabalhar o que leva ela a surtar, que foi o que aconteceu no meu caso. Eu consegui fazer ele trabalhar as questões que faziam ele surtar. Então, e aí eu fico pensando nisso, que é sabido, né? Enfim, se fala aí que transtorno mental não tem cura. Mas eu fico pensando, se a psiquiatria tradicional ela não consegue abraçar toda a complexidade do ser, né? Ela age mais nessa parte química. E tem alguns profissionais, muitos profissionais maravilhosos, que nos seus consultórios falam dessa outra parte, né? De como está tudo interligado, do que a pessoa precisa fazer também, atividades paralelas. E enfim, existem muitos profissionais. Existem até psiquiatras que ligam totalmente a doença mental à obsessão espiritual. Existe um trabalho já nesse sentido. Só que ele ainda, né, não é o que a gente encontra na maioria dos casos. Então, voltando, não precisa se preocupar. Aí o que acontece? Então, a pessoa já está ali, já é difícil de sair. Ainda rola uma obsessãozinha espiritual. Que aí, independente, eu falei do caso do meu, que eu tenho quase certeza, assim, para mim, no meu coração, foi primeiro a obsessão para depois ter o distúrbio. Mas também pode ser o contrário, porque uma pessoa com transtorno mental, se ela vai entrar naquele lugar ruim, ela vai acabar conectando com o espírito ruim e aí pode até vir a ter uma obsessão espiritual a partir do transtorno mental. Mas, enfim, isso também não importa. Não importa o que veio antes e não importa se tá ou não tá. O que importa é que a pessoa tá ali cheia de coisa ruim e, no caso, se tá com uma obsessão espiritual, se o que eu tô falando, se você convive com alguém que surta e se o que eu tô falando faz sentido para você, se você sabe, se você sente no seu coração que... Porque a pessoa que convive sabe, né? A gente sabe. Eu sei quando ele estava com transtorno, com surto psicótico puro e simples, assim, não diminuindo, né, o gravíssimo, mas assim, quando ele estava no surto psicótico e ele teve vários surtos psicóticos e ponto, e ele teve vários surtos com manipulação total do obsessor, que quem estava ali era o obsessor. E isso, para mim, é muito claro. É muito claro. A energia dele no surto psicótico, claro que não é boa, mas só no surto psicótico, ainda assim, a energia é diferente de quando ele estava com... Eu falo com encostinho, né? Eu falava para ele, já tá com encostinho. E no caso dele, ele surtou, ele vivia num lugar que foi esse lugar que fez ele surtar, e todas as vezes que ele ia nesse lugar, ele voltava no surto já.
Ele voltava com o obsessor. E era muito claro, eu passei um ano, o primeiro ano todo foi assim, todo foi assim. E, e eu contei isso, né, para as psicólogas e tal. E claro que não é que elas falaram assim, isso é possível, isso é real, mas daí a gente não vai tratar disso. Não, é como se isso não existisse. É como se desse para separar, assim, bom, tá, isso é outra coisa. Isso é outra coisa, não tem nada a ver com o transtorno mental. É como se fosse mais ou menos isso, sabe? E tanto é que eu contei o que estava acontecendo. Nesse início, ele não é uma pessoa drogada nem nada, mas quando ele ia nesse lugar, que ele voltava já com o negócio, com o obsessor, ele começava a fumar que nem um viciado. Só que ele fumar maconha. E assim, ele só fumava quando ele estava desse jeito. Quando ele estava bem, ele não fumava. E quando ele ia nesse lugar, voltava desse jeito, ele começava a fumar, fumar, fumar. E aí, claro, a maconha é psicoativa. Então, como daí ele já tinha entrado num estado alterado, já não estava bem e já estava ali sob a influência negativa das energias em volta, aí, claro que a maconha piorava tudo. Mas a origem inicial não era maconha. Ele não estava bem, ia fumar e aí surtava. Nunca foi assim. Ele estava bem, ia nesse lugar, voltava estranho e aí ele entrava nesse processo que eu falo, modo viciado. E o que acontece? Eu contei isso também, isso depois de um ano, foi a primeira internação dele e depois ele passou um ano assim. Na segunda internação, que foi um ano depois, que ele teve outro mega surto, ele passou um ano nesse estágio de meio loucura. Ele às vezes estava mais louco, às vezes estava menos, e não ficou bem 100% em nenhum momento durante esse ano, mas ele ficava nesse estágiozinho aí, de meia loucura. E aí um ano depois ele teve um outro mega, mega, mega surto que teve que ser internado. E aí eu contei tudo para elas que estava acontecendo, exatamente, a gente, porque era só eu e ele. Então assim, e eu passei um ano, 24 horas por dia com ele, eu sabia tudo que acontecia. E eu contei isso. E simplesmente eles não levaram em consideração. E aí, o primeiro diagnóstico dele, ele saiu como? Qual foi o diagnóstico? Dependente químico. E depois de várias consultas e várias coisas, ele continuou sendo diagnosticado como dependente químico. Antes dele ser diagnosticado com transtorno bipolar, ele foi diagnosticado como dependente químico. E eles tratavam ele como dependente químico. Ele ia lá na consulta, ele só perguntava, e aí, tá fumando, tem vontade de fumar? E eu ficava tentando dizer para elas que o problema dele não era dependência química. Não era. E era toda uma questão emocional, era onde ele tinha se enfiado dentro dele, que ele não conseguia sair daquilo, e ele estava vendo o mundo a partir daquilo, e tinha essa manipulação, esse assédio mental, espiritual, fortíssimo. E aí eu tentava falar para ela, e eles tentavam convencer ele de aderir ao tratamento, tentando fazer com que ele acreditasse que ele era dependente químico, mas ele sabia que ele não era dependente químico. Eu também sabia que ele não era dependente químico. E aí era o que eu tentava falar para elas. Eu falava assim, ó, minha gente, não adianta vocês tratarem ele, querer que ele faça um tratamento para dependência química, que para ele não vai fazer sentido nenhum. Ele não vai aderir a esse tratamento, porque ele sabe que ele não é dependente químico. Bom, isso, assim, eu tive muitas discordâncias, assim, elas eram bem tradicionais. Bom, enfim, nem quero falar muito disso, porque aconteceram coisas, assim, é incrível, aconteceu, mas tudo depois eu entendi os porquês. Por que foi tão difícil para mim? Por que eu fiquei tão sozinha? Porque, na verdade, eu fiquei muito sozinha com ele, porque a ajuda que eu achei que eu ia ter do hospital psiquiátrico, eu não tive. Aconteceram várias situações que, na verdade, até pioraram.
Mas depois eu entendi porque quando eu comecei a fazer isso que eu estou ensinando, eu estava completamente sozinha. E várias situações para piorar tudo ainda. E aí eu acho que foi porque era para eu ficar completamente sozinha, para eu fazer isso completamente sozinha e para saber que o resultado foi 100% do que eu fiz. Não teve ajuda, não teve nada. Eu vejo, foi super importante, na verdade, tudo isso ter acontecido, porque isso tudo que eu fiz com ele, eu fiz para tudo que nos acontecia. Essa mudança, a intenção de mudar a realidade primeiro na área vibracional para ver a parte física acontecendo. Eu fiz isso em relação às psicólogas lá do hospital psiquiátrico. Eu fiz isso, a tudo de ruim que ia acontecendo, eu ia fazendo esse processo que eu estou ensinando. Mas aí voltando à parte espiritual, o que acontece? A pessoa já está ali mal e ainda tem uma influência espiritual negativa. Qual é o nosso papel nisso? Essa influência espiritual negativa, ela se alimenta de sentimentos negativos. E eles conseguem nos atingir exatamente, eles enxergam a nossa fraqueza. Então, por isso que eles conseguem pegar a pessoa que está com transtorno, porque eles estão enxergando a fraqueza da pessoa, só que eles também conseguem enxergar a nossa fraqueza. E eles vão justamente ali. E o que eles querem? Eles querem mais sentimento ruim. Então, o que eles querem? Eles querem briga, eles querem tristeza, eles querem decepção. E quando a gente faz isso, quando a gente responde a pessoa que está com transtorno, a gente faz com que a energia negativa espiritual que está ali pontue, entendeu? A gente dá o ponto para eles. Por quê? Porque eles nos ganharam, eles conseguiram. E no início é muito difícil, porque é uma coisa, eu sentia, quando ele estava no surto psicótico, só no surto psicótico era uma outra situação, tá? Mas eu vou falar quando ele estava com a influência ali negativa nele, bem nele. O que eu sentia? Primeiro que já mudava a atmosfera, a energia da atmosfera inteira, já ficava uma coisa pesada que me afetava o meu corpo inteiro. Já era uma mudança assim, energética em mim que eu não podia, que era 1000 vezes mais forte que eu. Eu já entrava no estado de tremer, meu estômago entrava para dentro, eu ficava para dentro, assim, com o estômago. E o que acontece? Eu senti uma irritação, mas uma irritação, eu não podia olhar para ele. Gente, me dava... Olha, uma vez eu tava na loja, eu já tinha fechado a porta de ferro, ele tava bem naquele dia, né? Nesse bem que eu falei, nesse primeiro ano, que não era um bem 100%, mas era um bem. E eu não sabia o que tinha acontecido. E nem esse dia ele tinha ido trabalhar. Nos dias que ele trabalhava, então ele voltava super bem. O trabalho tirava ele desse estado. Ele ia nesse lugar, ele voltava com o negócio. Ele ia trabalhar, voltava bem. E nesse dia ele ia lá na loja, ele ia me pegar na loja pra gente voltar junto, e ele tinha ido trabalhar. Então assim, nem me passou pela cabeça, pra mim ele ia estar bem, o médio bem. E aí ele bateu e eu já tinha baixado a porta de ferro. E tinha uma porta de vidro e uma porta de ferro. Quando eu cheguei perto da porta de vidro e abri, eu já senti tudo. Eu senti tudo e eu já senti aquela irritação monstra dentro de mim, sem nem ter visto ele, porque quando ele também mudava, né? A fisionomia dele mudava. Então, assim, quando eu olhava para ele, eu também sabia se ele tava ou não tava. Mas antes de eu subir a porta de ferro, eu já senti tudo. Para vocês verem. E olha como essa energia é forte, porque a porta de ferro, ela barra, ela corta completamente, por exemplo, o Wi-Fi. As ondas de Wi-Fi não passam com a porta de ferro. E tu vê que essa energia é uma coisa muito forte, porque ela ultrapassa. Gente, eu senti, quando eu levantei a porta de ferro, ele tava daquele jeito. E o que aconteceu? Ele tinha trabalhado, mas aí o que ele fez? Foi tomar uma cerveja. Coisa que ele nunca faz. Ele não bebe. Ele não bebe. Ele é uma pessoa esportista. Então, por isso que eu digo, ele não é nenhum drogado, ele não bebe, ele não faz noite, ele não gosta de festa, ele não é esse tipo de pessoa. Então, para vocês verem como é real,
como é real essa energia. Não é coisa da nossa cabeça. Quem está convivendo com uma pessoa e que surta e que provavelmente tem uma influência espiritual negativa, eu sei, é muito solitário, porque para qualquer, a não ser, se a gente for falar para quem tem uma autoridade que a gente acha que vai nos ajudar, que seria a psiquiatria, a gente é capaz de eles nos internarem junto, né? Eu tive que começar a parar de falar isso, porque eu pensei assim, cara, daqui a pouco eles vão me diagnosticar aqui como esquizofrênica e vão querer me internar também. Então, o que a gente pode fazer também para diminuir essa parte espiritual? O que eu fiz? Eu comecei a todo esse sentimento de irritação, todo o sentimento que o assédio espiritual, que é muito pontual, isso que eu sentia era do assédio espiritual dele. Eu comecei a limpar também, a entender, a enxergar aquele sentimento e a começar a liberar. E então, todo sentimento ruim que isso me causava, essa irritação, que era um sentimento bem pontual, eu limpava. E o que eu comecei a fazer? Eu entendi, para mim era muito claro que ele estava com o obsessor. Eu só não sabia se era um ou se eram vários. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer limpeza energética para eles, eu conversava com eles, porque primeiro eu tinha medo e raiva. Primeiro eu tinha medo, depois eu comecei a ficar com raiva, e depois eu entendi que eram espíritos que talvez nunca receberam amor, nem em vida, nem depois que desencarnaram. E isso me deu um aperto no coração assim tão grande, uma compaixão. E aí eu comecei a acolher eles com um sentimento de amor, de carinho, a conversar, a tentar convencer eles a ir pro lado da luz. Enfim, e tudo isso, esse olhar amoroso para essa situação, ela diminui muito a força negativa. Tá? Mas é muito importante prestar atenção no que essa situação nos traz de sentimento ruim e entender que esse sentimento ruim, essa irritação toda que essa situação me trazia, essa irritação ela não vem do além, tá? Isso é importante. O espírito obsessor, ele não traz um sentimento ruim que não existe dentro de você e coloca dentro de você. Não, ele consegue ver qual é o seu ponto fraco, onde é que dói a sua ferida, e ele vai estimular aquilo ali. Então, eu convivi durante muito tempo na minha vida, minha infância e tal, com uma pessoa que era muito irritada por nada. Então, assim, e aquilo para mim era muito nocivo. Então, é a coisa que eu digo, de ficar registrado na memória. Aquilo ficou registrado, eu não sabia que eu tinha tanta irritação dentro de mim. Eu sempre fui, sim, uma pessoa meio irritada, mas como eu era irritada com coisas que eu tinha razão meio que assim, quer dizer, não tinha razão de me irritar, né? Porque se irritar, porque na verdade essa coisa da razão também é outro tema, porque como é que uma situação, a mesma situação pode me irritar e não irrita o outro, né? Então, mas enfim, eu tinha uma irritaçãozinha já, tinha uma irritação, a minha TPM eu ficava muito irritada. E aí, só que eu não sabia que eu tinha tanta irritação dentro de mim. Então, e aí nesse sentido eu digo, se a gente faz a coisa certa, todo o mal ele acaba sendo pro bem. Porque os espíritos negativos, os espíritos obsessores, eles sempre vão salientar, eles vão nos pegar pelo nosso ponto fraco. Então, se eu sei que está acontecendo isso, é como se fosse uma maneira de eu enxergar o que tem de negativo dentro de mim e poder limpar isso, né? No caso do meu, aconteceu uma questão espiritual, assim, de ele teve uma obsessão bem forte, tá? Ele teve, e depois quando as coisas melhoraram, que eu comecei a fazer isso e a gente começou a melhorar, ele começou a ir em lugares comigo de tratamento espiritual, e todos os lugares que a gente ia era só a gente chegar e as pessoas vinham falar comigo, né? Vinham dizer que ele estava com um obsessor e tal. E aí eu perguntei se eram vários ou se era um, e aí me falaram que era um. Numa vez que a gente foi, era um lugar bem bacana, assim, de cura energética. Aí uma vez manifestou
Enfim, então assim, foi uma coisa bem pontual, aconteceu, e no caso dele, provavelmente foi mandado, né? Então, eu acredito que que o caso dele foi um caso extremo de obsessão espiritual, e não acredito que todos os casos de transtornos sejam assim. Não acredito não, não são. Não são. Pode ter uma conexãozinha ali com algum espírito negativo, mas com certeza vai ser muito mais fácil de liberar isso do que no caso que foi no meu, que ele veio destinado a acabar com ele e com quem tivesse no meio do caminho. No caso, eu, né, que foi a pessoa que estava no meio do caminho. E aconteceram várias coisas físicas comigo também por causa disso. Só que assim, minha gente, se fizer isso que eu fiz, se elevar a vibração, se entrar para dentro, limpar tudo de ruim que tem dentro de você, não da pessoa que está com transtorno. Se você limpar tudo de ruim que tem dentro de você e tentar elevar a sua vibração, você vai... Gente, você vai ter um resultado melhor do que se nada de ruim tivesse acontecido. Entende? O resultado vai ser incrível, vai ser quase como um presente, que eu já falei isso também, né? Que hoje eu olho para trás, tudo isso que aconteceu, eu acho que foi um presente. E talvez se não tivesse sido tão difícil, se eu não tivesse tido essa questão com o hospital psiquiátrico, se eu não tivesse tido essa questão forte espiritual, talvez assim, já seria um presente, mas não um presentão. Porque todas as dificuldades fizeram com que fosse um mega presente, pela maneira que eu conduzi a situação. Então, é isso. Para quem tá nessa situação e se sente perdido e às vezes até acha que tá ficando maluco também, né? Pensa, pô, eu sei que eu tô sentindo isso tá acontecendo, mas ninguém acredita em mim. Infelizmente, porque nosso mundo, as pessoas veem o mundo como... Muita gente sabe da parte espiritual, né? E isso que eu tô falando não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver. Mas muita gente vai, reza, vai não sei aonde e volta pro mundo. É como se assim, o lado espiritual existe, mas tá lá, num lugar. E aqui estamos nós. Mas não é assim. Tá todo mundo convivendo junto, são dimensões diferentes, mas tá tudo aqui, tá? E falando em termos de vibração, as vibrações se conectam independente do campo que ela está relacionada, tá? Eu posso atrair uma coisa ruim no nível espiritual, eu física, né? Mas claro, como eu estou emitindo uma onda vibracional, eu vou conectar com coisas em diversas áreas, em diversos aspectos, de acordo com o que eu estou emitindo. Mas assim, não é para se preocupar. Eu acho importante ter consciência que isso acontece para vocês entenderem que é muito importante a gente não agravar mais a situação ainda, nos permitindo e achando que tem razão de sentir tudo aquilo de ruim. Tá? Não importa o que o outro está fazendo, não importa que ele esteja fazendo a coisa mais absurda da face da Terra. Você tem mais consciência que essa pessoa no momento e você tem o poder de decidir alimentar isso ruim dentro de você ou liberar. E eu aconselho fortemente que você libere tudo de ruim que você sente, mesmo que a situação seja horrível. Você liberando o que você sente de ruim, você automaticamente começa a fazer a situação melhorar, mesmo que a pessoa não faça nada. Por quê? Porque se você está nessa situação e se você muda o seu campo energético em volta de você, fisicamente você altera quem está em contato com você, tá? Que é essa a minha proposta. O que eu fiz? Eu fiquei tão forte, eu fiquei tão bem, eu fiquei tão forte vibracionalmente, energeticamente. Quando você fica forte vibracionalmente, quando você fica muito forte, você vem puxando, você vem, eu falo, arrastar para cima tudo que está ligado a você. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu comecei a ficar mais forte que a obsessão espiritual, mais forte que as questões dele, mais forte, mais forte, mais forte, e comecei a trazer ele, tirar ele
daquela lama, daquele buraco que ele estava enfiado, eu que me puxou para baixo também, então o que acontece? Eu comecei a melhorar, eu comecei a subir e trouxe ele junto. Foi exatamente isso que aconteceu. E fazendo tudo que eu estou ensinando nos vídeos, você vai conseguir a mesma coisa, tá? E essa pessoa que está com transtorno hoje, quando passar tudo isso, ela vai ver onde ela estava e ela vai ser eternamente grata a você. Eternamente, tá? Porque o meu, hoje, praticamente ele deve a vida dele a mim. Então, assim, isso é de uma grandiosidade imensa. Sem contar que a gente colhe todos os todas as consequências das nossas atitudes. Então, toda vez que a gente tenta ser melhor, a gente já vai ter uma consequência positiva em relação a isso. Quando a gente tenta ser melhor e as coisas já estão boas e a gente ainda tenta ser melhor, é ótimo. Mas quando a gente tenta ser melhor numa situação que a gente tem razão de estar sentindo tudo de ruim, gente, isso tem um valor tão grande, tão grande, tão grande, isso vai trazer tanta coisa boa para você, vale muito a pena, vale muito a pena. Vou ficando por aqui, beijo a todos e vai dar tudo certo.